Olá, cérebros de luz, sejam bem-vindos. Sou Lana Petrini, pedagoga, neuropsicopedagoga e psicóloga clínica. Se é a sua primeira vez neste canal, não se esqueça de se inscrever, tocar no sininho para que você seja lembrado dos próximos vídeos que virão. E no final do vídeo, se você gostou, deixe o seu like, não vai esquecer. Hoje eu vou falar sobre a psicopedagogia. Muitas pessoas têm dúvida no que faz uma psicopedagoga. Então, a psicopedagogia é uma especialização de dois profissionais, do pedagogo ou do psicólogo. Como ela é uma especialização, nada impede de que uma pessoa que já tenha um curso universitário possa fazer essa especialização. Mas geralmente esses cursos eles são reconhecidos pela Associação Brasileira de Psicopedagogia somente os que têm a presença de 600 horas de curso. Então o curso, para ele ser reconhecido por essa associação da psicopedagogia, ele precisa oferecer para o aluno 600 horas presenciais de curso. Geralmente são 2 anos, né, de dedicação, com aulas 2 vezes na semana. Eu fiz aqui na Unicamp, no estado de São Paulo, em Campinas, um curso que naquela época era oferecido para qualquer pessoa que tivesse o curso superior, né? Quem tivesse uma faculdade poderia fazer essa especialização. Então, aqui no Brasil, a psicopedagogia não é reconhecida como profissão. Ela é uma especialização, geralmente mais focada nesses dois profissionais, na psicóloga e na pedagoga. Então, qual é o objeto de estudo da psicopedagogia? O objeto de estudo é a aprendizagem humana. Tudo que envolve o aprender, o reter o conhecimento está associado à psicopedagogia. Então, o psicopedagogo, que geralmente é um pedagogo ou uma psicóloga, pode trabalhar em diversos locais. Eu, por exemplo, sou uma psicopedagoga clínica. Eu tenho o meu espaço, meu consultório, onde eu atendo clinicando as pessoas. Vou falar um pouco sobre a psicopedagogia clínica, que é a minha experiência. Então, aqui, no que eu trabalho dentro da psicopedagogia? Eu trabalho na intervenção, na avaliação e prevenção das questões de aprendizagem. Então, por exemplo, geralmente a psicopedagogia está mais relacionada às crianças, mas não é bem assim não. A gente trabalha com diversas idades, com adolescentes e adultos que têm ou que acham que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Então, por exemplo, uma criança, um adolescente ou um adulto que vem para o meu consultório, ele precisa ele está com uma dúvida que, por exemplo, ele não consegue reter as informações ou não sabe ler, não consegue entender. Crianças, principalmente com 6 anos, que já estão matriculadas no primeiro ano escolar, não reconhecem letras, não sabem escrever ou ler. Então, assim, cada um tem o seu tempo, o seu ritmo de aprendizagem. Só que dentro desse tempo e ritmo, a gente tem umas normas que precisa ser seguida dentro, no caso de crianças, dentro do desenvolvimento infantil. Então, nós vamos comparando o desenvolvimento infantil e ver se essa criança está dentro desse campo, dessa lógica do desenvolvimento, ou se ela está além ou aquém. Então, aí a gente faz a avaliação psicopedagógica. Como o nome já diz, é feita uma avaliação não psicológica, porque isso é do psicólogo. Isso é especialidade do psicólogo, que usa testes psicológicos, então isso é a especialização somente do psicólogo. A avaliação psicopedagógica compreende situações psicológicas. Nós temos os nossos instrumentos, que são testes também padronizados, validados, para que a gente meça algumas questões do comportamento da pessoa e da inteligência, da parte cognitiva. Então, por exemplo, numa criança, a gente tem que ver se a maturidade dela está no nível médio, superior ou inferior à aprendizagem. Se ela está pronta para aprender, então é o nível de prontidão. Também fazemos uma avaliação psicomotora,
para ver se a criança está com a idade psíquica, motoramente falando, dentro do desenvolvimento infantil normal, se a idade psicomotora dela está cronologicamente equivalente à idade cronológica. E então assim, a psicopedagogia, ela abrange vários conhecimentos. É conhecimento da pedagogia, da psicologia, da medicina, da biologia, da pediatria. Então, são vários conhecimentos que a gente tem, que a gente estuda, para poder trabalhar nessa questão da avaliação. Então, a gente faz uma avaliação, geralmente são de 8 a 10 sessões que a criança vem para a clínica, sessões semanais de 40 a 45 minutos cada sessão, em que através dos testes que a gente tem especializados para a psicopedagogia, nós vamos avaliando essas questões da aprendizagem da criança. Nós vamos vendo se ela está dentro, se ela se enquadra dentro desse desenvolvimento infantil que a gente espera ou não. Questões com adolescentes é a mesma coisa. A defasagem que o adolescente apresenta nas questões de português, matemática, história, química, biologia, física, todas as questões das matérias, disciplinas das pedagógicas, nós vamos avaliando para ver qual a questão da defasagem que ele tem em relação àquele conhecimento. Então faz parte dessa avaliação também. E pessoas que sofrem acidente cerebral vascular, AVE, né? Ou AVC, que a gente conhece muito, às vezes eles têm algumas questões cognitivas que estão assim, ficaram deficitárias. Então, se há problemas na fala, aí quem intervém é o fonoaudiólogo. Se há questões cognitivas, a psicopedagoga pode sim, desde que ela tenha uma outra especialização em neuropsicologia. É por isso que a gente se intitula também neuropsicopedagoga, porque tem conhecimentos da neurobiologia, neurofisiologia, tudo que envolve o cérebro, o funcionamento cerebral. Então, se a pessoa teve esse AVE, esse acidente cerebral vascular, ou do encéfalo, que a gente chama, teve uma dificuldade cognitiva, esqueceu como se faz cálculos, esqueceu como se escreve, como lê. Então a gente faz toda uma avaliação para depois fazer a intervenção. Então, tendo um diagnóstico de qual a defasagem que a criança, o adolescente, ou adulto ou idoso apresenta, nós vamos fazer uma trajetória de trabalho para fazer uma intervenção com essa pessoa para sanar essas dificuldades. Então, a psicopedagogia está relacionada às questões das dificuldades do aprender. Dentro dessa avaliação, a gente pode descobrir também alguns transtornos ou distúrbios da aprendizagem, que são as chamadas dislexia, descalculia, desortografia e várias outras que a gente tem, que qualquer hora eu vou falar um vídeo sobre cada uma delas. Então, feita uma trajetória, que é a intervenção, a gente faz o trabalho clínico com essas questões das dificuldades que essa pessoa ou a criança ou adolescente esteja apresentando. Então, depois a gente também pode fazer uma questão de prevenção do que possa estar vindo para dificultar a aprendizagem do indivíduo. Então, assim, o psicopedagogo, é isso que eu disse, é o trabalho clínico, mas o psicopedagogo também pode trabalhar nas questões empresariais, auxiliando o departamento de recursos humanos, departamento pessoal, trabalhando também com dinâmicas entre os funcionários. O psicopedagogo trabalha também no hospital, existe o psicopedagogo hospitalar, que trabalha diretamente com crianças que estão hospitalizadas, com os pais, na orientação dos pais de como trabalhar, ou fazer mediação entre a escola e a criança que está internada, trazendo as lições ou tarefinhas para ser feito, desenvolvido, porque tem crianças que ficam hospitalizadas meses, né? Principalmente as que são oncológicas, né? Então, o trabalho do psicopedagogo tem essa questão de mediação da aprendizagem. Os cursos no Brasil, geralmente, a maioria são especializações. Me parece que o estado do Rio Grande do Sul
está oferecendo o curso, a faculdade, o curso superior da pedagogia, mas com ênfase em psicopedagogia. Então não é faculdade de psicopedagogia, não existe ainda isso aqui no Brasil. Na Argentina já tem, mas aqui no Brasil não. Então fica essa minha curiosidade para vocês do que faz um psicopedagogo, como é feita a formação, e depois eu vou diferenciar o que é um neuropsicopedagogo. Então, se você gostou dessas informações, deixe o seu joinha e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!